Pare. Não pule, não mude de tela. Pare exatamente o que você está fazendo agora e me escute. A inquietação repentina que você sentiu no peito hoje não foi ansiedade. Foi o seu espírito reconhecendo que o silêncio foi quebrado, que uma janela de direção acaba de ser aberta. E você foi trazido até aqui porque este aviso foi preparado cirurgicamente para você. Nas últimas 72 horas, o peso do esgotamento atingiu um nível que a sua mente lógica não consegue mais justificar. Você tentou de tudo. Analisou cada variável, recalculou cada passo, mas a sensação brutal é a de estar andando em círculos dentro de uma sala de espera que nunca chama o seu nome. A estagnação virou uma âncora pesada amarrada nos seus pés. A cada nova tentativa, parece que uma neblina densa cobre a sua visão. Você acorda exausto, sentindo um zumbido baixo por baixo de tudo, uma sobrecarga mental que não responde a horas de sono ou descanso. É a pressão sufocante de tentar adivinhar freneticamente qual é o próximo movimento, convivendo com o medo constante de que o seu tempo está se esgotando rapidamente. Existe uma vergonha silenciosa que você tem carregado e escondido de todos. Você tem assistido pessoas ao seu redor avançando, portas se abrindo para elas com facilidade absurda, enquanto as suas tentativas mais honestas terminam em paredes de tijolos. Você começou a acreditar que essa surdez espiritual dos últimos meses era o céu te confirmando que havia mudado de ideia sobre o seu chamado. E o pior de tudo, não é o cansaço físico, é o terror profundo que aperta a boca do seu estômago só de pensar em dar um passo falso de novo. Você está tão machucado por ter investido sua vitalidade na direção errada no passado, que preferiu se trancar na paralisia da análise. Você desenvolveu essa inércia terrível como um mecanismo absoluto de autodefesa. Eu vou te fazer entender exatamente por que as últimas 3 portas que você tentou forçar de forma tão desesperada não abriram. Eu vou te mostrar como o que você chorou nos últimos meses, chamando de rejeição, foi, na verdade, o maior livramento estrutural da sua vida inteira. Você vai compreender a anatomia exata desse silêncio e descobrir por que o céu precisou cortar o seu sinal e desligar o seu motor antes que você acelerasse direto para a sua própria ruína. Depois de expor a raiz dessa estática, eu vou colocar nas suas mãos um protocolo prático de 3 passos. O selo de chama. É uma ferramenta de execução cirúrgica preparada para você aplicar ainda hoje à noite, no silêncio do seu quarto, exatos 5 minutos antes de deitar a cabeça no travesseiro. Você não vai precisar de mais dias de deliberação. Este protocolo vai transferir a carga da sua mente esgotada diretamente para a sola dos seus pés, ativando o seu movimento amanhã cedo. E no final desta mensagem, eu vou declarar sobre a sua vida um decreto irrevogável que vai silenciar o ruído de vez e ativar a direção clara que já está aguardando o seu primeiro passo. Essa declaração vai desatar a paralisia e romper o ciclo de espera que tem te sufocado. Por isso, se você sente o peso do que está sendo entregue aqui, por favor, fique até o fim. Honre o que o seu espírito já reconheceu e não quebre a linha antes. Imagine um carro a 100 km por hora entrando num túnel escuro, onde o sinal do GPS desaparece instantaneamente. O motorista entra em pânico, porque a tela apaga bem no meio da travessia. Mas o sistema não quebrou. O apagão foi puramente intencional. O satélite desligou o mapa antigo, porque a única forma de forçar a troca obrigatória de rota na saída do túnel era anulando a direção anterior. Se você se reconheceu nessa estática, se a frustração de tentar forçar mapas antigos tem drenado as suas forças e você quer alinhar a sua rota ao tempo apontado para hoje, desça nos comentários agora. Escreva estas exatas palavras. Eu aceito a direção clara. Não faça isso por algoritmo. Faça isso para registrar, para você mesmo que você finalmente parou de lutar contra a parede. Faça isso como uma assinatura no reino espiritual de que a sua resistência cega acabou. O que está prestes a ser desvendado vai reorganizar cada peça do seu último ano. Essa confusão que tem te paralisado carrega um propósito muito mais afiado do que você imagina, e a direção que já foi despachada
não tolera mais nenhum adiamento. Nós vamos quebrar essa inércia agora. Mas antes de expor a rota exata que se abriu para você, eu ainda não te disse a coisa mais importante. Antes de eu te mostrar exatamente qual é a rota que se abriu e o que o silêncio brutal dos últimos meses estava construindo, eu preciso que você pare por um instante. Fecha os olhos por um segundo, ou pelo menos, desvia a sua visão dessa tela. Respira fundo e deixa a estática pesada da sua mente assentar. Você não está aqui por obra de um algoritmo cego. Eu vou te descrever 5 coisas muito precisas que aconteceram com você recentemente. 5 evidências exatas e incontestáveis dessa transição invisível que você tem carregado em segredo. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber com absoluta certeza por que você parou aqui e por que não pode ignorar o que vem a seguir. O primeiro sinal é o desconforto com o que antes era considerado bom. Nas últimas semanas, coisas e rotinas que costumavam te satisfazer perderam repentinamente o gosto. Você olha para o seu ambiente, para as suas conversas normais, e sente fisicamente que a roupa ficou pequena e está apertando. Essa insatisfação não é ingratidão. O seu paladar espiritual foi alterado de propósito pelo céu para que você rejeite a estagnação atual e passe a ansiar desesperadamente pelo próximo nível do seu chamado. O segundo sinal é a insônia das 3 da manhã, mas sem rastro de medo. Você tem acordado de madrugada repetidas vezes, só que não com ataques de pânico ou ansiedade paralisante. A sua mente apenas liga, completamente acelerada, processando rotas e possibilidades, enquanto a casa inteira dorme. Isso acontece porque o seu espírito está recebendo downloads de estratégias no silêncio da noite, exatamente porque o seu intelecto está barulhento e ocupado demais durante o dia para conseguir decodificar a instrução. O terceiro sinal é o fechamento abrupto e inexplicável de uma conexão. Alguém de quem você dependia muito emocionalmente, profissionalmente ou para receber conselhos simplesmente sumiu, esfriou ou se afastou nos últimos 40 dias, sem uma briga clara. Isso não foi abandono humano. Foi um isolamento cirúrgico orquestrado pelo próprio céu. Você foi blindado porque não pode mais pedir permissão terrena para executar decretos divinos. A sua nova rota exige uma independência espiritual que aquela conexão antiga estava sugando de você. O quarto sinal é o eco repetitivo ao seu redor. Você escutou a exata mesma frase peculiar, um conselho muito específico, ou cruzou com a mesma palavra em 3 ambientes completamente desconectados nas últimas 72 horas. Pode ter sido num vídeo, numa conversa casual ou num texto. Isso não é coincidência. É o céu levantando outdoors gigantes na sua realidade física porque você estava duvidando da sua própria voz interna e precisava de uma confirmação que o seu intelecto não pudesse negar. O quinto sinal é o peso na boca do estômago que você está sentindo hoje. Uma sensação física exata de expectativa, um frio no estômago quase elétrico que você sentiu no exato segundo em que leu o título e viu a capa deste aviso. Não é nervosismo comum. É o seu corpo físico reconhecendo instantaneamente a frequência do seu próprio tempo apontado. É o selo de validação de que a direção que você procurava fora acabou de te encontrar aqui dentro. Agora pega um segundo e seja brutalmente honesto com você mesmo. Quantos desses 5 sinais bateram exatamente com a sua realidade? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 deles descreveram de forma cirúrgica o que você viveu nos últimos dias, você já sabe que esta mensagem não é um conteúdo aleatório. É um documento confidencial, entregue diretamente nas suas mãos. O que parecia caos na sua vida era, na verdade, uma bússola espiritual sendo calibrada à força. O mar fechou todos os seus mapas conhecidos porque estava empurrando o seu barco para uma corrente muito mais profunda. E a revelação que eu vou te entregar no próximo minuto vai pegar cada um desses sinais que você reconheceu e recontextualizar tudo o que você achava que sabia. Se você se reconheceu nessa estática e quer se alinhar ao seu momento apontado, desça nos comentários agora e escreva estas exatas palavras.
Eu aceito a direção clara. Não faça isso por engajamento. Faça isso para registrar, para você mesmo, que a sua resistência acabou. Sela isso em palavras. Porque existe uma palavra no hebraico original que muda absolutamente tudo o que você pensou que sabia sobre ouvir a Deus. Existe uma palavra no hebraico original que muda absolutamente tudo o que você pensou que sabia sobre ouvir a Deus. Durante todos esses meses de confusão, você acreditou que estava esperando uma resposta cair do céu antes de poder se mover. Você tratou a direção divina como uma informação que precisava ser processada pela sua mente antes de ser executada pelo seu corpo. Mas essa separação nunca existiu no projeto original. A palavra que desmonta a sua paralisia hoje é chama. O ambiente religioso moderno te ensinou algo terrivelmente incompleto sobre ela. Disseram a você que ouvir a Deus é um evento passivo. Você foi treinado a escutar a voz, anotar as impressões em um caderno, refletir profundamente sobre o assunto e então decidir se a instrução faz sentido lógico para a sua vida. Mas chama não significa apenas escutar um som como quem ouve uma música. No hebraico original, chama não possui nenhuma divisão estrutural entre o ato de escutar e o ato de obedecer. É uma ação única e perfeitamente indivisível. Significa literalmente ouvir e fazer simultaneamente. Se você escutou a instrução divina, mas não colocou o seu pé em movimento imediato, biblicamente falando, você simplesmente não ouviu. Não existe chama sem tração física. A audição só é validada e selada no momento exato em que a sua sola toca o chão. Isso significa que a direção que o céu liberou para você hoje não foi enviada para preencher as páginas do seu diário de oração. Ela foi despachada diretamente para os seus pés. O aviso que está ecoando no seu espírito agora não vai receber confirmações extras ou sinais desenhados nas nuvens. O milagre absurdo de abertura de caminhos que você tem pedido está inteiramente condicionado a esse primeiro passo cego e imediato de chama. Você tem orado por clareza absoluta há meses, mas o fato inegável é que você já recebeu o chama. Aquele impulso inexplicável que você tentou racionalizar na semana passada, aquilo era chama. Aquela intuição desconfortável de que você precisa abandonar um projeto específico agora mesmo, aquilo não foi uma ideia sua, foi chama. O problema não é que o céu ficou mudo. O problema é que você ouviu e exigiu explicações detalhadas antes de se mover. A clareza nunca vem antes do movimento. A clareza é o prêmio exclusivo que você ganha durante a tração. Enquanto você continuar exigindo ver a escada inteira, você continuará preso no mesmo degrau, sendo sufocado por essa estática diária. O seu chama não requer a sua compreensão intelectual. Ele exige a sua obediência muscular. No instante em que você decidir andar sem garantias visíveis, a neblina que tem paralisado a sua mente vai se dissipar magicamente. Existe um registro exato dessa mesma dinâmica de silêncio na vida do profeta Elias. Ele estava no auge absoluto do seu poder, tendo acabado de conquistar uma vitória espiritual estrondosa contra os falsos profetas. O fogo havia caído. A resposta havia sido pública e incontestável. Porém, imediatamente após esse triunfo gigante, diante de uma única ameaça comum, ele entrou em colapso total. Ele fugiu para o deserto, escondeu-se numa caverna escura em Horebe e pediu a morte. Ele teve certeza absoluta de que havia perdido tudo e de que seu esforço enorme não servira de nada. Esse é o paralelo exato de onde você se encontra agora. Você também teve vitórias no passado, lutou com unhas e dentes pelo seu propósito e defendeu a sua família. Mas uma exaustão repentina, um acúmulo silencioso de pequenas lutas, drenou a sua força. Você entrou na caverna da desesperança, questionando diariamente se havia errado a voz. Dentro daquela caverna profunda, Elias esperava que Deus falasse de forma apoteótica. Ele procurou a voz no furacão, no terremoto e no fogo consumidor. Mas Deus não estava nos eventos grandiosos. O céu o encontrou em um murmúrio suave, num sussurro quase imperceptível. E a voz não entregou uma palestra motivacional para consolar as emoções dele.
A voz apenas entregou uma direção singular e clara. Saia da caverna agora. Refaça o caminho de volta e unja o próximo. É exatamente aí que você está neste minuto. Você tem ficado sentado no escuro da sua própria caverna, esperando que Deus fale através de um megafone cósmico. Você tem exigido um evento físico monumental para confirmar a sua próxima decisão. Mas o sussurro já está aí dentro. A direção já foi entregue hoje. Essa caverna emocional não é o seu túmulo definitivo. Ela é apenas a sua sala temporária de briefing celestial, antes da próxima marcha. Pense na história de um mestre navegador, um homem que passou a sua vida inteira decifrando os mistérios do oceano. Ele possuía as melhores bússolas do mundo, mapas incrivelmente precisos que ele mesmo havia desenhado com base em anos de experiência. Ele sabia prever as tempestades antes que as nuvens escuras se formassem. Ele confiava cegamente no próprio intelecto e na sua capacidade incomparável de manter o controle absoluto sobre cada pequeno detalhe da sua embarcação. Mas um dia, sem nenhum aviso prévio, os ventos simplesmente pararam de fazer sentido lógico. Suas bússolas começaram a girar de forma errática. As estrelas, que sempre foram o seu guia mais seguro, esconderam-se atrás de nuvens densas por semanas ininterruptas. Cada técnica brilhante que o havia tornado um mestre, de repente parou de funcionar. Ele tentou forçar o barco de volta para as velhas rotas conhecidas, mas o próprio mar o repelia violentamente, fechando caminho após caminho. O cansaço extremo daquela luta fútil quase o levou à loucura completa. Até o momento em que, desabado de exaustão no convés de madeira, ele finalmente enxergou um padrão invisível. O mar não estava tentando afundá-lo. O mar fechou todos os mapas conhecidos exatamente porque estava forçando o barco dele a entrar em uma corrente oceânica muito mais profunda e rápida que as suas velhas ferramentas humanas jamais seriam capazes de medir, calcular ou compreender. Os instrumentos antigos precisaram falhar miseravelmente para que ele fosse obrigado a confiar em uma intuição muito superior à sua própria lógica terrena. O barco dele nunca esteve perdido. Ele apenas estava sendo violentamente redirecionado para a rota expressa. É exatamente isso que a terrível confusão dos últimos meses tem feito com você. A sua estática não é uma punição, é o empurrão necessário para que você abandone ferramentas obsoletas e entre na correnteza correta. Os mapas antigos que você usava para se guiar foram queimados pelo próprio céu, porque o destino que você está prestes a acessar não aceita atalhos conhecidos. Você não está mais andando em círculos, como o seu medo tentou te convencer na última noite. Você está sendo recalibrado no meio do mar aberto. O silêncio da caverna e o fechamento das rotas marítimas serviram ao mesmo propósito cirúrgico: forçar a sua audição a reconhecer apenas o sussurro certo. Essa transição invisível não é para amadores espirituais. Ela foi desenhada milimetricamente para arrancar você do conforto e testar a sua capacidade de se mover apenas com a palavra recebida. A sua identidade dentro de todo esse processo intenso não é a de um náufrago abandonado pelas correntes divinas. Você é a prova viva de que o Pai confia o suficiente na sua estrutura para fechar os seus olhos físicos e exigir que você ande pela visão espiritual. Você já possui a instrução necessária. O chamá já ressoa no fundo da sua mente, aguardando apenas que a sua coragem alcance a sua revelação. Cada porta de tijolo que você encontrou recentemente foi apenas um guarda de trânsito celestial te empurrando com força para longe de lugares onde você morreria de tédio. A direção inconfundível que você tem implorado para receber já foi injetada no seu espírito muito antes de você dar o play aqui. Você não precisa de mais informações. Você não precisa de mais tempo para analisar os riscos, calcular as variáveis externas ou consultar a opinião de pessoas que não carregam o mesmo peso que você. O que você precisa agora é cruzar a linha de obediência imediata e parar de negociar com o ruído paralisante. Contudo, há uma peça fundamental neste quebra-cabeça que eu propositalmente guardei para o final, e ela muda a forma como você vai agir amanhã. Eu vou te entregar o protocolo exato para você materializar esse passo ainda hoje à noite,
quebrando essa paralisia de uma vez por todas. Mas antes de colocar essa ferramenta inestimável nas suas mãos, eu preciso te alertar urgentemente sobre o que vai tentar te impedir. Fique exatamente onde você está. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela carrega o seu nome de uma forma que vai te assustar de verdade. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras muito simples, sem poesia, sem metáfora, apenas os fatos brutos do que você sabe agora. Primeiro, aquele atraso interminável não foi rejeição. Foi o céu fechando violentamente rotas falsas que te destruiriam. Segundo, a exaustão brutal que você sente não é fraqueza sua, é estática intencional lançada para paralisar a sua bússola. Terceiro, a única resposta que dissolve esse ruído é o movimento imediato. O chama. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é mais o órfão espiritual tentando forçar portas enferrujadas que nunca tiveram o seu nome nelas. Você é alguém cujo padrão de processamento tem sido recalibrado para carregar uma rota completamente nova e revelada. A sua temporada de confusão expirou oficialmente. O deserto serviu ao seu propósito cirúrgico de limpeza, e não tem mais nenhuma jurisdição sobre o lugar para onde os seus pés estão apontados hoje. Agora, o que vem a seguir é a transição imediata da compreensão intelectual para a sua nova realidade física. Nós estamos saindo do diagnóstico dessa estática paralisante e entrando na nomeação exata da sua autoridade. Porque a revelação do chama só ganha tração na Terra quando a pessoa que ouve o sussurro reconhece o peso absoluto do próprio chamado. Eu vou destrancar as 3 classificações que o céu acabou de liberar sobre a sua vida. A primeira identidade que assume o comando hoje é o pioneiro. Você não foi forjado na pressão dos últimos anos para caminhar em estradas pavimentadas por outras pessoas. O pioneiro é aquele que sente um desconforto insuportável com o que todo mundo considera apenas seguro ou razoável. A sua insatisfação crônica não era ingratidão, era o seu espírito rejeitando mapas antigos porque você foi desenhado para entrar na mata fechada e cortar o caminho com as próprias mãos. Isso explica perfeitamente por que as portas convencionais bateram violentamente no seu rosto. O céu não permitiu que você entrasse naquelas salas porque a sua presença ali seria um desperdício do seu projeto original. Como pioneiro, o seu movimento solitário e cego de hoje autoriza a passagem de dezenas de pessoas amanhã. Você não precisa que ninguém valide a sua intuição, porque a rota expressa que você está prestes a rasgar não existia antes de você pisar nela. A segunda identidade que se levanta em você agora é o remanescente. O remanescente é a estrutura que permanece de pé, silenciosa e inabalável, quando a maioria absoluta já desistiu, recuou ou negociou a própria unção por um atalho mais fácil. Você assistiu pessoas ao seu redor abandonarem a profundidade em troca de aplausos rápidos. Você sentiu a tentação de fazer o mesmo quando a caverna escureceu, mas algo na sua essência se recusou a baratear o seu chamado. Aquela insônia das 3 da manhã, processando estratégias na madrugada enquanto todos dormiam, era a marca cravada do remanescente. A exaustão não quebrou o seu espírito, ela apenas queimou o que era superficial e forjou a sua resistência. Você carrega a frequência inalterada do projeto original. Enquanto o ruído externo tenta diluir a urgência do que Deus está fazendo, você se tornou o guardião solitário de uma instrução que não pode sofrer nenhuma interferência ou adaptação humana. A terceira e mais profunda classificação que se acopla a você é o construtor. O construtor não vive de ideias abstratas ou revelações que ficam apenas flutuando no diário de oração. Ele é focado exato, imune à crítica externa e obcecado por materializar o que viu no espírito. Ele entende que a clareza divina exige tijolo, suor e execução tátil. O construtor escuta a planta arquitetônica no silêncio e imediatamente coloca a mão na massa, sem hesitar. Foi exatamente por isso que o inimigo enviou tanta confusão mental para a sua cabeça nas últimas semanas. O ruído não tentou roubar a sua fé. Tentou fazer você soltar as suas ferramentas de trabalho.
Mas hoje, as suas mãos estão sendo recomissionadas. O construtor não paralisa tentando iluminar a montanha inteira. Ele simplesmente assenta o próximo bloco com excelência. Você é a resposta física e arquitetônica para o decreto que o céu estabeleceu sobre a sua casa. Se alguma coisa do que acabou de ser declarado alcançou o lugar exato que precisava alcançar dentro de você, desça aos comentários agora e escreva: eu saio do ruído e assumo o meu posto. Não faça isso como uma formalidade vazia. Faça isso como quem assina um documento irrasgável. Como quem decide, neste exato segundo, parar de lutar contra a própria intuição espiritual e abraçar o peso solitário da obediência imediata. Se inscreva agora para que a próxima palavra preparada para você te encontre sem resistência ou desvio. Ative a campainha imediatamente, porque o timing importa de forma brutal nesta temporada de transição. Eu vou colocar uma ferramenta específica e tátil nas suas mãos agora. Ela tem um nome, tem 3 passos precisos e vai quebrar a espinha dessa paralisia mental ainda hoje. O nome dela é Protocolo do Selo de Chama. Você não vai aplicar isso amanhã ou na semana que vem. Você vai executar isso hoje à noite, no silêncio do seu quarto, exatos 5 minutos antes de apagar as luzes e deitar a sua cabeça no travesseiro. O primeiro passo é a quebra do ruído mental. Você vai pegar papel e caneta e escrever as 3 piores ansiedades ou confusões que esgotaram a sua mente hoje. Assim que escrever, você vai rabiscar essas palavras com força bruta, até não conseguir ler absolutamente nada. Isso não é simbolismo vazio. É uma transferência neuromuscular da sua carga. Você está arrancando fisicamente o lixo e a estática da sua memória de processamento, forçando a sua mente a esvaziar. O segundo passo é a pergunta de singularidade. Você vai fechar os olhos, colocar a mão sobre o próprio peito e fazer apenas uma pergunta em voz alta. Pai, qual é o único passo de obediência para amanhã? Você não vai perguntar sobre os próximos 10 anos. Você não vai pedir garantias financeiras. Esse ato destrói a sua paralisia por análise e reduz a imensidão da sua vida inteira para o foco a laser do próximo degrau que precisa ser pisado. O terceiro passo é o acordo de posicionamento. Você vai pegar os sapatos que usará amanhã e colocá-los perfeitamente alinhados ao lado da cama. Isso é um ato profético de que você acordará como um soldado convocado, não como um prisioneiro da hesitação. E aqui está o selo inegociável de confirmação. Quando o seu pé tocar esse sapato pela manhã, você não olhará nenhuma tela ou mensagem até dar o primeiro passo físico da direção que foi revelada. Antes de eu te mostrar o que vem a seguir e declarar a cobertura final sobre a sua vida, tem algo crítico que você precisa entender sobre o que o inimigo vai fazer agora que você recebeu isto. O momento exato em que você começar a operar nessa nova frequência, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, o reino espiritual inteiro vai registrar o seu movimento. Quando você parar de hesitar e decidir colocar o pé na água, o inimigo não vai te atacar com tragédias cinematográficas ou desastres óbvios. Ele é muito mais estratégico do que isso. Ele vai lançar 3 contra-ataques específicos, desenhados milimetricamente para embaralhar a sua bússola interna antes que você consolide a sua nova rota. Você precisa saber exatamente como eles se parecem. A primeira investida que vai tentar te atingir amanhã de manhã se chama a névoa da falsa urgência. Antes de você conseguir dar o primeiro passo na direção que recebeu, dezenas de problemas minúsculos, altamente emocionais e aparentemente urgentes vão explodir ao seu redor. Pessoas vão demandar atenção imediata e pequenas crises vão pipocar do nada. Isso vai parecer responsabilidade, mas é distração orquestrada. O objetivo é esgotar a sua bateria de decisão logo cedo, sugando a sua energia vital, para que você deixe o seu passo de obediência para depois. A sua defesa contra esse ataque frontal é uma ferramenta brutal chamada a lâmina de foco. Você vai precisar aprender a assistir incêndios que não pertencem a você queimarem até o fim. A sua arma tática nas próximas 24 horas é dizer um não em voz alta e sem justificativas para pelo menos uma demanda externa
que tentar sequestrar o seu tempo. Você protegerá o seu altar de obediência com agressividade absoluta. Se a crise não for literalmente de vida ou morte, ela vai esperar até que o seu passo de obediência seja executado. A segunda investida chegará no milissegundo em que você decidir avançar. Ela se chama o fantasma do histórico. O inimigo vai projetar na tela da sua mente um filme em alta definição de todas as vezes em que você tentou algo novo e falhou miseravelmente. Ele usará a sua própria memória de dor, as suas cicatrizes antigas e as decepções não curadas para te convencer de que você é cego e inapto para ouvir a direção divina. Ele quer que o trauma das suas escolhas antigas dite as regras e paralise a sua obediência atual. Para anular essa projeção covarde, você não vai apenas pensar positivo, você aplicará o decreto de novo ciclo. Você abrirá a sua boca fisicamente, onde quer que esteja, e quebrará a legalidade do passado usando o som da sua própria voz. Você declarará com autoridade absoluta: o meu passado expirou. Os meus erros antigos não patrocinam e não definem o meu destino atual. Eu piso agora em uma terra virgem. Essa verbalização destrói a chantagem emocional do inimigo na mesma hora e corta a âncora que tentava amarrar os seus pés ao que já morreu. A terceira e mais sutil armadilha que vai te interceptar é o teste do falso conselho. O adversário injetará no seu peito uma necessidade compulsiva de pedir a opinião de outras pessoas sobre essa nova rota. Ele fará você procurar validação em pessoas boas, que te amam genuinamente, mas que simplesmente não receberam a mesma revelação que você. O objetivo estratégico dele é que a prudência carnal e os medos lógicos dessas pessoas funcionem como água fria, matando a sua fé e fazendo a sua direção divina parecer pura loucura ou irresponsabilidade irreal. A única forma de blindar o que você recebeu hoje é através do silêncio de incubação. Você precisará praticar o fechamento radical da sua boca. Durante os próximos 7 dias ininterruptos, você não discutirá este passo específico ou essa nova intuição com absolutamente ninguém. Você não buscará validação externa para um decreto que já foi assinado nos céus. A sua missão agora é proteger o embrião da sua direção no escuro, permitindo que ele ganhe raízes profundas antes de ser exposto à opinião de quem nunca foi chamado para carregar o seu peso. Mas existe um perigo muito maior do que os ataques externos. É o perigo do que você fará contra si mesmo. Dentro de 48 a 72 horas, o seu próprio cérebro ativará a síndrome da deliberação infinita. A sua mente racional tentará te convencer de que essa direção foi simples demais para ser verdadeira. O seu ego odeia o caminho direto. Ele ama a ilusão da complexidade. Você sentirá uma tentação esmagadora de voltar a pesquisar, analisar variáveis e pedir opiniões apenas para sentir que recuperou o controle da situação. Entenda uma regra inegociável do reino espiritual: complexidade nunca foi sinal de presença divina. A confusão e a análise interminável que você cultivou nos últimos anos não eram virtudes de prudência. Elas eram um escudo infantil. Você tem usado a deliberação infinita como um esconderijo perfeito para adiar a responsabilidade terrível que vem com a obediência imediata. O céu não complicou a rota. Você a complicou para não ter que assumir o peso de caminhar. Essa análise paralisante não te protege, apenas garante que você apodreça em segurança na sala de espera. Quando essa neblina de autossabotagem tentar invadir a sua mente nos próximos dias, você vai agir com brutalidade contra a sua própria hesitação. Você vai interromper o pensamento no meio, vai estalar os dedos fisicamente para quebrar o transe da ansiedade e vai dizer em voz alta, com tom de ponto final absoluto: a direção já foi dada. A deliberação acabou. Eu me recuso a recuar. Você não vai sentar para negociar com o seu próprio medo. Você vai calar a sua mente racional e continuar movendo os seus pés no ritmo do seu chama. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, porque é o ponto cego exato onde muitos desistem pouco antes da linha de chegada.
Eu vou fazer uma coisa muito específica com você antes desta mensagem fechar. Nós vamos erguer um muro de contenção no reino do Espírito agora, para que nenhuma dessas táticas tenha sucesso contra os seus próximos passos. Fica comigo. Fecha os olhos exatamente agora, onde quer que você esteja. Se você não pode fechar os olhos, apenas desvie a sua visão dessa tela e fixe o olhar em um ponto vazio. Coloca a sua mão direita sobre o próprio peito, sentindo o compasso da sua respiração. Nós estamos saindo do campo da explicação lógica e cruzando a fronteira da execução espiritual. A instrução foi entregue, mas é a autoridade desta oração que vai selar a sua rota. Respira fundo. O que nós vamos fazer neste exato minuto não é um exercício de meditação ou uma reflexão terapêutica. Nós estamos entrando no tribunal do céu para revogar decretos antigos e legitimar a sua nova jurisdição. A estática que te paralisou por tantos meses não tem permissão legal para cruzar essa linha com você. Mantenha a mão no peito. Escute o peso de cada palavra que eu vou declarar sobre a sua vida a partir de agora. Eu te libero agora da vergonha silenciosa que você carregou nos ombros por cada porta que bateu violentamente no seu rosto. Eu quebro a mentira de que aquela rejeição foi um atestado da sua incapacidade ou um sinal de abandono divino. Você não é culpado por não conseguir abrir uma fechadura que o próprio céu soldou para a sua proteção. Todo o luto por essas falsas oportunidades é arrancado do seu peito neste exato segundo. Eu te libero da estática sufocante que transformou a sua mente em um campo de guerra invisível. Eu desmonto a sobrecarga da ansiedade das madrugadas, aquela urgência artificial que te mantinha acordado, calculando rotas que nunca deveriam ser suas. A obrigação de ter que adivinhar freneticamente o próximo passo para não perder o seu destino expira hoje. O peso esmagador de tentar iluminar a escada inteira antes de dar o primeiro passo cai por terra agora. Imagina agora na sua tela mental um papel contendo todas as versões antigas de você mesmo e todos os planos que deram errado. Vê esse papel queimando até não sobrar nada além de cinzas no chão. Abre a sua boca e diz em voz baixa: eu solto o que já morreu. Diz de novo com mais força: eu solto o que já morreu. O passado não tem mais jurisdição para sequestrar o oxigênio do seu momento apontado. Eu te libero do terror paralisante de cometer o mesmo erro e investir a sua vitalidade na direção errada. Eu corto a autoridade de qualquer palavra de desqualificação que sussurra no seu ouvido e anulo a influência de conselhos carnais que tentaram nivelar o seu chamado por baixo. A confusão gerada pelas expectativas de pessoas que não carregam o seu peso é dissolvida. O seu espírito está oficialmente desimpedido para ouvir apenas o sussurro certo. Eu convoco o pioneiro que estava adormecido debaixo da exaustão. Eu chamo essa identidade para a linha de frente da sua vida agora. A partir de amanhã de manhã, você está autorizado a sentir paz no desconforto de trilhar estradas não pavimentadas. O pioneiro em você recebe tração imediata para rasgar a mata fechada sem precisar de aplausos, sem precisar de validação externa e sem pedir permissão a quem tem medo de pisar no escuro. Eu convoco o remanescente que sobreviveu à escuridão da caverna. Eu chamo essa estrutura inabalável, que se recusou a baratear a unção em troca de atalhos confortáveis. A sua resistência é ativada neste segundo com autoridade cirúrgica. O remanescente em você se levanta blindado contra a opinião pública, imune às distrações emocionais e focado exclusivamente na instrução original que lhe foi confiada no secreto. Você não vai mais negociar a profundidade do seu chamado. Eu convoco o construtor para assumir o comando das suas mãos. Eu chamo aquele que não paralisa diante da imensidão do projeto, mas que assenta o próximo bloco com excelência e precisão. O instinto do construtor é ativado em você hoje para focar a laser apenas no degrau imediatamente à frente. A sua capacidade de materializar a planta arquitetônica celestial no reino físico é restaurada. O seu chama ganha força muscular ininterrupta a partir de hoje. O mar não está mais quebrando os seus instrumentos. A corrente oceânica profunda finalmente te capturou.
O apagão forçado do seu antigo sistema de navegação terminou, e o novo sinal já foi restabelecido diretamente na sola dos seus pés. A neblina se dissipou por completo. Você saiu do túnel. O volante está destravado e a rota expressa está totalmente limpa diante de você. O sussurro suave do recálculo já é a bússola que governa a embarcação. A estática acabou e o movimento exigido começou. A sua audição espiritual e a sua obediência física são uma coisa só a partir de agora. Mantenha os seus olhos fechados e a mão firme no seu peito. Respire o peso absoluto dessa liberação. Deixe a sua identidade recém-acordada reconhecer a frequência deste novo ambiente. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. O selo definitivo ainda não desceu. Fica comigo. Eu coloco uma cerca intransponível em torno da sua mente e dos seus próximos movimentos. A partir deste exato segundo, nenhuma confusão mental tem permissão para cruzar o limite do seu travesseiro. Eu cubro a sua capacidade de decidir, selando a sua audição espiritual, para que ela filtre e rechace instantaneamente qualquer conselho ou voz que não nasça diretamente no trono de Deus. O seu discernimento está blindado contra a estática diária, garantindo que o seu próximo passo seja dado com precisão absoluta e sem hesitação. Eu coloco uma barreira de fogo ao redor das suas emoções para que elas nunca mais funcionem, como a bússola errada das suas escolhas. Eu declaro cobertura ativa sobre o seu peito, impedindo que o medo do passado ou a vergonha das portas fechadas ditem o seu ritmo amanhã de manhã. Nenhuma arma forjada contra a sua estabilidade emocional prosperará. O terror de cometer o mesmo erro está permanentemente bloqueado de acessar a sua memória de processamento, deixando a sua visão completamente limpa. Eu coloco um selo de proteção sobre as suas conexões a caminho e sobre a sua execução nas próximas 72 horas. Eu seleciono rigorosamente o que entra e o que sai do seu ambiente, cortando o acesso de qualquer pessoa ou demanda desenhada para drenar a sua energia vital. Eu cubro o seu tempo e o seu foco. O movimento contínuo que começa na sua vida amanhã está guardado, garantindo que a sua obediência física seja ininterrupta e imune a qualquer distração orquestrada. Eu te vejo. Eu sempre vi você. Pare de chorar diante das portas que eu mesmo tranquei com as minhas próprias mãos. Eu recolhi cada uma das suas lágrimas quando você bateu nessas paredes de tijolos, achando que eu havia mudado de ideia sobre você. Aquele desconforto absoluto que você sentiu com tudo o que antes parecia bom não era ingratidão sua. Fui eu alterando o seu paladar, apertando a sua roupa para garantir que você rejeitasse a estagnação e desejasse o que eu preparei. Eu conheço o peso da sua exaustão e o terror de achar que você havia perdido a minha voz. Você não perdeu. As madrugadas em claro, quando a sua mente acelerava e o sono sumia, não eram crises de ansiedade te destruindo no escuro. Fui eu te mantendo acordado no único momento em que o mundo estava silencioso o suficiente para que o meu sussurro pudesse te alcançar. Eu usei a sua insônia para baixar os meus mapas diretamente no seu espírito. Eu sei o quanto doeu quando aquela conexão se rompeu do nada e você se sentiu completamente abandonado. Eu vi você tentando entender onde havia errado para causar aquele afastamento. Você não errou. Fui eu cortando o acesso. Eu precisei isolar você de quem não tinha estrutura para carregar a urgência da sua próxima temporada. Eu retirei a sua rede de segurança humana para que você parasse de pedir permissão na terra para executar os decretos que eu já havia assinado nos céus. A sensação sufocante de andar em círculos acabou hoje. O silêncio prolongado que te apavorou era apenas eu criando o vácuo perfeito. Eu precisei remover o barulho familiar para que a minha direção não fosse confundida com boas intenções de homens. E quando você duvidou de si mesmo, fui eu quem espalhou aqueles ecos repetitivos nos últimos 3 dias. Eu coloquei a mesma palavra na boca de estranhos para te provar que você não estava imaginando coisas. Eu estava te chamando. Levante-se do chão dessa caverna agora. O peso elétrico que queimou na boca do seu estômago hoje não foi uma coincidência. Fui eu validando o seu tempo apontado. Eu estendi uma linha reta diante dos seus olhos
E eu coloquei o meu selo sobre a pedra que está imediatamente à frente do seu pé. Pare de tentar iluminar o ano inteiro. Apenas caminhe. A direção que você procurava desesperadamente nos céus sempre esteve guardada para ser ativada na sola dos seus pés. Nós quebramos a névoa da falsa urgência antes que ela toque a sua manhã. Nós desmontamos o fantasma do histórico antes que ele projete o seu passado. Nós dissolvemos o teste do falso conselho antes que ele tente abortar a sua execução. Ouça a autoridade desta palavra selando a sua nova rota. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Eu declaro isso sobre o seu espírito mais uma vez. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Receba o peso absoluto desta convocação final que rasga a sua inércia. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Respira o silêncio denso dessa direção divina e sinta o peso exato do que acabou de acontecer aqui. O seu tempo de espera acabou. Agora, você pode dizer amém. A direção que você recebeu hoje é apenas a chave que destranca o primeiro portão. A próxima palavra, a revelação profunda que blinda o que te aguarda do outro lado da sua obediência, já está preparada. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Não é coincidência que ele esteja aí. Ele foi alinhado milimetricamente para te encontrar no momento exato em que esta mensagem terminou. Antes de você dar o seu próximo passo no mundo físico, eu preciso que você firme esse contrato espiritual. Desça aos comentários agora e assine este decreto com estas exatas palavras. Eu assino. Não escreva isso como quem comenta em um vídeo comum da internet. Escreva como uma assinatura real, feita com a força de quem não vai voltar atrás e não vai negociar a própria obediência amanhã cedo. Sela com o seu nome o que o seu espírito já sabe que é verdade. E tem uma última instrução. Enquanto eu falava com você, o rosto de uma pessoa específica cruzou a sua mente. Alguém cuja fé ainda está de pé, mas cujas mãos estão cansadas. Alguém que tem carregado em silêncio um nível de confusão e paralisia idêntico ao que você carregava antes desta mensagem começar. Compartilhe este vídeo com ela hoje. Seja a ferramenta que o céu vai usar para tirar essa pessoa da caverna. Algum dia, ela lembrará que foi você quem abriu essa porta. Está feito. O que foi entregue aqui está entregue e selado. Você definitivamente não é a mesma pessoa que era quando apertou o play minutos atrás. Sente essa gravidade por mais um instante em absoluto silêncio. O seu passado perdeu o acesso. A sua manhã pode esperar mais 10 segundos.